Olá, amigos e colegas. Meu nome é Paulo Riedel. Eu faço palestras sobre temas históricos e hoje, nesse vídeo, eu faço uma palestra bem curta sobre uma pessoa de grande importância na história da liberação sexual ou do homossexualismo na Europa. Uma das partes mais importantes dessa história é que ocorreu na Europa no final do século XIX. No século XIX, a Europa tinha muitas lutas. Por exemplo, a Alemanha lutou contra a Dinamarca, anos depois luta contra a França, e o Vaticano também teve os seus problemas, porque na luta entre Alemanha e França, o Vaticano se torna parte da Itália. Quer dizer, toda a Europa estava sendo reconstruída, reestruturada, e cada um queria tirar a sua vantagem. Mas nessa época, também algumas pessoas pensavam: o que vai ser da minha vida? Porque, claro, a igreja tinha muita força, todos tinham muitas ideias, e o humanismo, nessa época, estava subindo. O humanismo baseia-se muito na Grécia Antiga. Em 1825, então, nasce Karl Heinrich Ulrichs. Esse nome é um nome bem comum, mas difícil para o brasileiro entender ou para o português. Karl Heinrich Ulrich nasceu na cidade de Westerfelde, perto da cidade de Hannover, e ele viveu ali, foi criado ali, e com 22 anos ele começa a pensar um pouco o que é da vida dele. O interessante nessa história não é porque ele decidiu se tornar homossexual. Ele era homossexual, e como nessa época as condições sociais eram muito difíceis, eu achei importante fazer esse vídeo em português também. Em 1835, quer dizer, 10 anos depois, morre o pai dele, e aí ele foi para a universidade. Em 1844 até 46, ele estudou 2 anos teologia e advocacia, ou jurisprudência, como chamava, né? Em 1947, aí ele já pensava, bom, com a vida heterossexual como é na Alemanha daquela época, não dava para ele acompanhar. Então ele decidiu pesquisar essa temática num aspecto assim mais acadêmico. Então ele define a homossexualidade como o terceiro gênero, e mais tarde ele criou o 4º gênero, porque até ali não se sabia que mulheres também poderiam ser homossexuais. Por isso lésbicas para ele não existiam. Mais tarde ele descobriu que existia. Ele vai em 1948 estudar na Universidade de Berlim, e em 1952, 4 anos mais tarde, ele faz um postulado com Johann Ludwig Caspar, que é uma pessoa também de uma certa importância na história da sexualidade, ou da sexualidade em estudos acadêmicos. Só que ele teve um problema. Quando ele começou a falar sobre todos os interesses dele, e que ele achava isso natural, viver como ele nasceu, algumas pessoas nessa Europa, que é extremamente católica, disseram: isso é um horror. Nós conhecemos da história da Europa que toda vez que alguém fala alguma coisa que pode ser atacada, então será atacada. Seja Galileu Galilei dizendo que a Terra é redonda, seja Leonardo da Vinci dizendo que se pode voar, todos foram sempre perseguidos. A religião se mostrou como um problema nessa época, e é um problema até hoje.
Hoje em dia, se pudéssemos viver sem religião, talvez tivéssemos menos guerras. Aí ele foi perseguido pela legislação da cidade de Hildesheim, que é perto de Hannover também, e aí ele perdeu o mandato como advogado e teve que trabalhar como secretário. Mais tarde ele começa a trabalhar como jornalista e segue a carreira de escritor. Em 56 ele tentou se tornar advogado na cidade de Burgdorf, e um ano depois, infelizmente, a mãe dele morre, e ele só tinha 2 irmãs. Ainda existem cartas entre ele e as irmãs na internet, dá para você pesquisar. E o processo dele, essa perseguição contra ele, durou 2 anos, até que em 59 o juízo de Celle, que é uma outra cidade daqui também, o proibiu de ser advogado. Em 1862, então ele chama a sua família, faz uma conferência e faz o seu outing. Ele fala, família, eu sou assim. E o que acontece? A família rejeita ele, porque se a família não tivesse o rejeitado, então a família poderia ser atacada pelo Estado. Então, quer dizer, era fatal que ele, contando isso para a família, alguns da família contaram para o Estado. Então o Estado continuou perseguindo, mas mesmo assim ele consegue em 1864 publicar 12 manuscritos sobre o amor entre homens. Ele com certeza não sabia muito sobre o amor entre mulheres. A guerra entre a Alemanha e a Dinamarca estava então começando nesse ano, 2 anos depois ia acabar. Aí ele vem em 1867 em Munique para falar no dia dos advogados sobre a sua visão, que o homem poderia casar com outro homem. É o que hoje, mais de 189 anos depois, ainda estamos discutindo. E ele foi vaiado por mais de 500 advogados. Então você veja que a discussão, em um nível acadêmico, não é muito melhor do que uma discussão num plenário de futebol. E em 1870 ele publica ainda mais coisas, mas aí já a Alemanha estava em guerra e o reino da Prússia desaparece, e aí vem a União da Alemanha em 1871. Então ele viu que a situação para ele se tornava muito mais perigosa. Aí foi criado o parágrafo 175 da Alemanha, que, por assim dizer, poderia até ser condenado à morte por homossexualismo. Quer dizer, nessa época eu não estava aqui sentado na frente da câmera, não. Em 1895 ele morre na cidade de L'Aquila, na Itália, onde ainda tem a tumba dele hoje. Então eles criaram muitos projetos. Hoje em dia existe até uma rua com o nome dele em Berlim. Em Schöneberg, no Tierpark. Tierpark é parque zoológico. Eu espero que essa excursão sobre a vida de alguém que viveu no século XIX faça que você entenda que as discussões sobre igreja, sobre Deus, sobre não Deus, elas não são de hoje em dia, mas significa que há quase 200 anos nós não evoluímos. Nós discutimos sobre o direito de terceiros de casarem, de terem filhos. Com que direito? Temos direito de recusar que crianças tenham pais adotivos. Temos o direito de dizer o que acontece na casa do meu vizinho. Se ele fecha a porta, o que interessa? Eu espero que esse vídeo te dê uma ideiazinha do que poderia ser o mundo se não tivéssemos religiões. Ou se cada um tivesse a liberdade de fechar a sua porta e dizer que o mundo faça o que queira. Meu nome é Paulo Riedel. Até!